novidades. Povo, sejam bem-vindos de volta no canal. E o vídeo de hoje tá muito especial, porque eu consegui uma coisa quase inédita pra vocês. O senhor, meu marido, vai participar. Já se inscreva no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, ativa o sininho pra você receber os vídeos assim que saem no canal. E nos comentários pra eu ver o que vocês acharam desse vídeo. Então bora lá. Senhor, meu marido, eu não canso de falar. Comece se apresentando, quem é você, formação, né? Porque o povo aqui acho que não conhece muito. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou advogado, atuo na área já tem mais de 10 anos, faço empresarial, tributário, de vez em quando um criminal, apesar da minha senhora esposa não gostar, mas... Não mesmo, não gosto. Mas o que eu mais gosto é mexer com a parte das empresas. Tá trabalhando ali com empresas e ajudando no dia a dia do desenvolvimento delas, né? Tá, mas vamos começar do começo, né? Se formou onde? Formado em Direito pela Universidade de Toledo em Presidente Prudente, Toledo Prudente. Você se formou em? 2011, final de 2011. Mas pelo que eu sei, você trabalha com direito há mais tempo, né? Um pouquinho. Estagiou desde o começo? Eu sempre entendi que a gente tinha que trabalhar na área. Então, logo que eu entrei na faculdade, já no começo do segundo ano, primeiro ano, não fazia muito sentido para mim fazer estágio. Eu entendia que não tinha um porquê de fazer, porque eu não sabia nada, absolutamente nada de nada. Porém, da metade do primeiro ano em diante, no começo do segundo ano, eu comecei a fazer estágio na Vara da Infância, Juventude e Júri em Presidente Prudente. Lá eu fiquei durante 8 meses, trabalhando como voluntário e conhecendo a movimentação do processo e do fórum. Porque eu não venho de uma família que é formada, que tem operadores do direito. Eu não tinha ninguém na área. Igual eu na medicina também. Ninguém é médico. Então eu entendi que se eu não tenho já esse QI, né? Esse QI, ou quem me ajudasse nisso, eu tinha que ir por conta própria. Então eu sempre fui nisso, eu sempre pensei isso. Se eu não tenho como, eu tenho que correr atrás. Se eu não tenho quem me ajude, eu tenho que correr atrás pelas minhas próprias pernas. E aí eu comecei a fazer o estágio já em 2007. E em 2008, eu comecei a advogar propriamente. Por quê? Porque eu saí do fórum e eu fui trabalhar com um professor da faculdade. É até interessante, né? Porque as pessoas na faculdade tinham medo do professor. Esse era o Carrasco. Ele era o Carrasco porque... Eita! Porque ele tinha fama de Carrasco porque ele reprovou a mãe. Ele reprovou a própria mãe? Ele literalmente reprovou a própria mãe, porque ele era professor já. Enquanto ele estava dando aula, a mãe dele se divorciou e ele não queria mais ficar na sombra do ex-marido. Não queria viver da pensão. Então o que ela fez? Ela falou, vou fazer direito, meu filho faz direito, ele conseguiu bolso para mim na faculdade, não vou pagar nada. E foi fazer a faculdade. Só que durante esse período, ele foi professor de direito constitucional dela. E ela não conseguiu a nota. E ele reprovou ela por não ter pego nota na matéria dele. Nunca mais reclamando sobre o professor Carrasco depois desse. Eu acho que eu não conheço nenhum, gente. E aí, por conta dessa história, muita gente tinha medo dele. Obviamente. Né? E assim, eu via nele uma pessoa, um profissional bom, um professor muito bom. Eu imaginei então que se ele era tão rígido, ele poderia me ensinar alguma coisa. Eu poderia aprender alguma coisa ali com ele. Só que eu não conhecia ele, eu conhecia ele da sala de aula. E eu não tinha amigos em comum para chegar nele. Então o que eu fiz? Passei um óleo de peroba na cara, cheguei nele, professor,
é o seguinte, eu queria fazer estágio com o senhor no seu escritório. Tá chegando o período de férias agora e eu queria ficar lá pelo menos esse período de férias para eu entender como funciona a dinâmica de um escritório. Porque hoje eu estou no fórum com o juiz tal, né? E eu não quero ficar lá. Eu quero aprender a dinâmica do escritório. Aí ele falou, vou ver com os meus sócios, depois eu te dou um retorno. Passou uma semana, ele me procurou. Ele falou, pode vir. E aí eu fiz esse primeiro mês gratuitamente com ele também. Também de forma gratuita eu ia para aprender. E eu fiquei um mês indo no período de férias, de manhã e à tarde. Eu era o primeiro a chegar e só saía na hora que ele falava, vamos embora. Eu chegava antes do pessoal abrir o escritório, muitas vezes. Então eu ficava lá na frente esperando para entrar. Saía com eles para almoçar, porque eu morava perto do escritório na época. Almoçava, voltava às vezes antes ou junto com eles, muitas vezes a gente chegou junto. Passava o resto da tarde lá, na hora que o pessoal fechava o escritório era o horário que eu ia embora para minha casa. Aí quando acabou esse mês, ele me chamou, falou, vai voltar às aulas, só que como você estuda de manhã, continua vindo, mas continua vindo só no período da tarde. E assim eu fiquei durante 2 anos. E durante 2 anos trabalhando voluntário. Você não recebia? Não. Eita. Nem ajuda de custo para pagar combustível. Porque assim, como vocês não sabem, na medicina a gente pode fazer estágio também, mas a gente não pode receber de jeito nenhum. No direito, o estágio pode ser remunerado, né? No estágio remunerado, normalmente estágio remunerado é a partir do 4º ano. Né? Mas alguns escritórios já pagam a partir do 3º. Né? E aí depende do escritório. Tem gente que paga no 2º, no 3º, mas aí conforme você tem mais conhecimento, eles vão pagando mais. Sim. No estágio. Só que eu não tive isso. Aliás, eu fui começar a receber, eu estava acho que no 3º ano. Na época ele me pagava uma bolsa de 150 ou 200 reais por mês. Entendi. Né? Que era meio período. E aí no 4º ano, no finalzinho do 3º ano, eu passei num concurso de estágio. Então eu fazia 2 estágios. Eu fazia o estágio no escritório no período da manhã, eu fazia o estágio no Ministério Público Federal no período da tarde e faculdade no período da noite. Então por isso que eu falo que eu atuo na área, eu estou na área desde 2008. E eu sou muito grato a esse professor porque ele nunca deixou eu ficar fazendo somente questões burocráticas. O meu estágio não era aquele estágio, vai pagar banco, faz o café, guarda tal pasta. Não, eu fazia isso também, mas ele me ensinava, agora vamos para a audiência. Vamos fazer o processo, é assim que faz uma inicial, é assim que faz um recurso. Ele me ensinou a prática da advocacia. Uma pergunta que não quer calar, né? Porque, pelo menos a gente da medicina assiste Grey's Anatomy e acha o máximo. Aí você entra na faculdade e não nada daquilo. Na advocacia é um suits. É sim. Faz o seguinte, assiste 3 episódios de Suits. Dica, pega. Não. Assiste 3 episódios de Suits. E aí você fala com seus clientes conforme eles falam com os clientes dele pra você ver se você não é demitido na hora. E as audiências? Porque as audiências dos Estados Unidos, também, pelo menos, esquece. É um teatro. É outra coisa. O que você vê ali é uma versão romantizada, televisada. E se você chegar num tribunal aqui no Brasil e falar protesto, excelência, vai virar para você e falar, escuta, protesto é lá no cartório de notas, não é aqui não. Porque você protesta a título executivo, você não protesta aqui dentro. Não, a galera do meu canal não vai entender nada dessa parte, gente, tá? Desconsiderem advogado. Às vezes eles dão uma viajada assim, mas se a gente balança a cabeça e finge que entende. Outra pergunta, por que o direito? Porque eu não passei no que eu queria. É simples. O que você queria? Quando eu estava no colegial, a minha intenção era fazer relações internacionais na Unesp. Eu queria Unesp Franca, era bem específico o que eu queria. Sim. Relações internacionais na Unesp Franca, porque dali eu queria trabalhar com diplomacia. Só que eu tentei 1 ano, não consegui. Tentei no 2º ano, não passei de novo. 2º ano ensino médio não. ou depois? Depois.
Eu tentei 2 vezes fazer a faculdade, que é para... Eu não me recordo se na época era anual ou se tinha prova semestral para esse curso. Mas eu lembro que eu fracassei 2 vezes, e aí eu conversando com a família, eles falaram, você vai tentar mais um ano? E nisso eu vendo todos os meus amigos da época passar já nas faculdades, começando o curso, e eu ficando para trás, eu falei, não, eu vou fazer aqui em Prudente mesmo alguma coisa. E aí eu tinha as opções de odonto, direito e ADM. Eu acabei optando por direito porque por aquela falácia que as pessoas acham que você gosta de ler, você tem que fazer direito. Porque na época eu gostava de ler, dá pra ver um pouquinho dos livros que eu tenho aqui, esses livros são todos meus. Não, você gosta de ler até hoje, né? Você lê bastante. Só que a leitura não tem nada a ver com o direito. Não é porque você gosta de ler que você vai gostar do direito. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas confundem isso e foi aonde eu acabei indo fazer o direito. Não, eu gosto de ler, eu queria lá na frente algo de diplomacia, isso me parece ser algo igual, eu fui para isso. Ninguém falou, vai fazer direito para você fazer concurso, ninguém falou, vai fazer direito porque você vai ter um monte de opção de trabalho, porque a advocacia dá dinheiro, porque juiz é isso. Não. Foi simplesmente pelo fato de simplesmente pelo fato, eu não vou ficar mais um ano parado, e porque é o que dava para fazer, era o que estava lá disponível na cidade, e o que todo mundo acreditava que eu gostava. Nessa época a gente é muito influenciável por pais, mães e parentes. É verdade. Em 2007 a gente também não tinha tanto conhecimento, a internet não estava tão divulgada, a gente não tinha tantas conversas sobre isso que nem tem hoje. Né? E foi onde eu fui. Tentei fazer, agora que eu lembrei, eu tentei fazer Relações Internacionais na UNB em Brasília. Na época tinha um programa de vestibular, não sei se ainda tem hoje, mas na época tinha, que era anualmente. Então, durante 3 anos eu fui consecutivamente para Brasília fazer uma prova. Eu lembro disso. Né? E eu lembro que foi uma decepção para mim, porque foi assim, passou os 3 anos, eu recebi a carta de aprovação da UNB. Eu fui aprovado na UNB. E aí eu não lembro de tudo que estava na carta, mas eu lembro da última frase: parabéns, você foi aprovado, porém não selecionado. Era essa a frase. Aí eu falei, eu olhei assim, como assim? Aí eu fui ler o resto da carta, tinha lá a minha nota final do programa. Eu fiquei na média de classificação. Então eu tirei os pontos suficientes para estar classificado para o curso, só que como teve várias pessoas que foram acima de mim, que tiraram notas maiores, eles foram chamados. Eu fiquei na lista de espera, não, foi na Unesp que eu fiquei na lista de espera, eu fiquei na lista de espera da 2ª turma. Aí eu falei, não vou ficar esperando. Tinha aquela negócio de família também, você vai ficar parado e tal, né? Família sempre tem, isso não adianta. Né? Todas são iguais. Quando eles querem que você faça faculdade e você está disposto a fazer, eles vão te fazer essa cobrança, sempre. Uma coisa que você se arrepende de que você fez nesse caminho do direito, que você não faria de novo, ou você acha que é importante os erros para chegar onde você chegou hoje? Não, eu não... Dentro dessa minha trajetória, se eu pudesse, eu refaria. Talvez eu me dedicaria um pouco mais até nos estágios. Nos estágios. Talvez eu me dedicaria um pouco mais. Talvez eu tivesse tentado no último estágio, um estágio que eu não fiz, que isso às vezes eu fico pensando se foi o certo, se não foi, mas eu não fiz por conta dos meus amigos, na época eu falava, não compensa. Era o estágio em delegacia. Foi o único estágio que eu não fiz. Não, mas você tem noção de que você está acima da média, né? Porque a maioria dos estudantes de direito ficam na faculdade e não faz estágio. Mas, assim, eu sempre busquei
aprender. Eu poderia não ser o melhor aluno da turma, eu poderia não ter as melhores notas. Lá tá ele queimando a minha próxima pergunta. Mas eu sempre achei que eu tinha que me dedicar a aprender aquilo que eu estava fazendo. Se eu vou fazer algo, eu tenho que aprender primeiro a fazer para depois eu realmente poder fazer. De alguma forma, nem que seja olhando, nem que seja no tentativa e erro, mas... Por que eu tô queimando sua pergunta? Eu queria perguntar isso. Você, como aluno, você era o chato que sentava na primeira fileira da cadeira, que assistia todas as aulas, que comia resumos? Não. Ou você era da galera do fundão que montava a aula? Depende do período que você olha para mim na faculdade. Primeiro ano da Eu faculdade, já sei a resposta à sua pergunta. primeiro ano da faculdade eu levava caderno, fichário. Eu não usava caderno. Fichário. Eu levava fichário, bloco de nota, caneta, vermelho. Você gosta de anotação, eu sei que você gosta. Fazia as anotações, tudo bonitinho, prestava atenção na aula. Aí a partir do eu ia comprando o livro, os livros da faculdade eu ia comprando, eu ia estudando pelo livro, pelo que o professor falava. Não tinha essas porcarias de esquematizado. Eu até tenho 2 ali esquematizados, mas eu odeio esses livros. Porque é resumo do resumo do resumo, não te ensina porcaria nenhuma. Então eu comprava os livros, eu comprava a doutrina, o professor falava, não comprem a doutrina do Alexandre de Moraes, o careca hoje lá no STF, porque é o direito constitucional mais complicado que tem. Eu falava, é esse que eu vou comprar. Tá? Teimoso de natureza, né? Você sempre foi. Tá lá no canto. Eu comprei 2 edições daquele livro. Então, assim, eu sempre ia nisso. Então, sempre era mais difícil. Aí, porque eu achava assim, se eu for pelo mais difícil, eu vou aprender. A minha técnica eu acho totalmente diferente. Eu vou aprender se eu for pelo mais difícil. Só que isso começou a me dar um problema, porque eu levava o fichário, o livro na sala, eu tentava comparar um com o outro, eu tentava escrever e tentava acompanhar o livro, acompanhar o que o professor falava, e aí eu comecei a ficar muito para trás, mesmo eu estudando em casa. Aí o que eu fiz a partir do 3º ano? Eu parei de levar caderno. Bom, demorou, insistiu, né? Primeiro e segundo ano eu ainda levava, no 3º ano eu abandonei caderno, eu levava só os livros. Então eu pegava os livros, o professor ia falando sobre determinada matéria, eu ia lendo, enquanto o professor falava, eu tentando ler o capítulo do livro responsável a isso. Então eu via as anotações, o professor ia falar de um tema específico, eu olhava ali eu olhava ali no livro, fazia uma anotação ali, outra vez se eu pegar os livros do 3º ano, são todos anotados com os meus resumos. E aí eu fui indo, aí no 4º e 5º ano eu já levava o computador, não levava mais livro, no 4º não, 5º ano eu já não levava mais livro, levava só o computador. E aí o computador, por mais que você fale que ajuda, na verdade ele mais te atrapalha. Depende. Não. Depende da cabeça que você tem. Porque o que você fazia com o computador? Eu ficava jogando. Você ficava jogando. Na minha sala tem a galera que eu ficava jogando no computador, jogava. Eu tenho iPad e tudo e eu nunca entrei em joguinho. Isso é sem graça. Olha só. Uma dica pra você, gente. Ele tava falando que ele tentava acompanhar. A dica que eu dou é, se você quiser ler a matéria, leia antes, tá? Na hora da aula você preste atenção, porque daí você vai complementando. E fazer os dois ao mesmo tempo, eu acho lia depois. Seria depois. Eu lia durante a aula, ia fazendo algumas anotações e depois eu relia tudo. Tá. A maioria desses livros aqui eles estão lidos capa a capa. A maioria, não todos. Eita. Existem livros aqui que eu nem abri. Tá? Existem livros que eu nem abri. Agora tem vários aqui que eles foram capa a capa. Esses aqui no meio, ó. Esses aqui. Tá bem estragadinho também. Tirando aquele verde mais grosso, esses outros aqui são todos capa a capa. Que eu li. Esses dois aqui é capa a capa. Esse vermelho, o laranja, o verde é capa a capa. Eu não sei se tá pegando no vídeo. Lá da ponta teve alguns outros. Essa parte aqui também, quase todos é capa a capa que eu li. Se eu pegar, está tudo riscado. No quinto ano, que é o último ano da faculdade, eu já estava meio vagabundão. Não pode falar no canal. Desculpa. Você estava meio vadio. Tava.
Eu já tinha passado no AB. Ah, você passou na AB no quinto ano? Eu já tinha passado no AB, já estava praticamente tudo fechado. Entendi. Então, assim... É tipo a gente no final do semestre, sabe? A gente tá fazendo as contas, ver quanto que falta. Ah, já passou e a gente tá relaxado. Não sejam assim. Estudem até o final. Ah, minha próxima pergunta é isso. A faculdade te prepara? Eu preciso fazer pergunta. Porque eu sei que a galera do direito aí me assiste. Não, na faculdade não te Quantos por cento você acha assim? Não te prepara pra nada. Pra nada. Não, assim, não, lógico. Não te prepara pro dia a dia, pra advogar, pra conversar com o cliente e tal, mas você precisa da técnica. Não, você tem a base ali. Porque assim, a faculdade, ela te pega e te mostra todas as leis, te mostra as teorias, te mostra fazer um artigo científico, te mostra como fazer a interpretação da norma, mas ela não te leva para a vida. Em nenhum momento ela chega para você e fala, olha, você vai ter que fazer um divórcio. Você estuda o que a legislação fala do divórcio, como você começa o casamento até o final. Do começo do casamento até o divórcio. Tá? Você aprende toda a legislação. Qual que é o regime, quais são os regimes de casamento, como que ele é celebrado, qual que é o processo de celebrar um casamento, quem que faz, como que faz, se é publicado ou não, quem pode casar, quem não pode casar, quem deve como casar. Porque tudo isso você tem que levar em consideração em determinadas situações. Por exemplo, na época que eu estudei ainda era divórcio, era separação e divórcio, que são coisas diferentes. Depois, enquanto eu ainda estava na faculdade, veio uma emenda e colocou, é só divórcio, mas nós tínhamos os dois, então tinha que saber os dois. Sim. Você estuda, o separado não pode casar, quem tem mais de tantos anos só pode casar em determinado regime, aí você vai. Só que a faculdade não te prepara para atender essa pessoa. Que está fragilizado. Que tá ali. Pô, o cara passou 10 anos, 15 anos ali com essa pessoa do lado dele. De repente ele não reconhece mais essa pessoa e fala, vamos se divorciar. Ou, dependendo das coisas, um erro acontece, um desentendimento, alguma coisa. Uma traição. Uma traição. Uma traição, uma situação. Se ele chega ali, você tem que conversar com ele. Então, não adianta você saber só as leis, você tem que saber lidar com a pessoa e saber trabalhar a legislação para não só beneficiar e atingir o interesse do seu cliente. Você também tem que pensar num padrão maior. O advogado ele não está ali como um mero aplicador de lei. Ele tem que saber olhar e falar, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai prejudicar seu filho, isso aqui vai te prejudicar lá na frente, cuidado para fazer isso, cuidado para fazer aquilo. Você tem certeza que você vai querer fazer dessa forma? Você tem que instruir o seu cliente. E a faculdade não te ensina isso. A faculdade não te ensina a raciocinar para defender o interesse do seu cliente. Ela ensina a aplicar a lei. Ela te ensina a lei, nem aplicar ela. Nossa. Ela te ensina a lei. Aí eles falam, mas a gente tem um curso de prática jurídica no final do ano, no final do quarto semestre. O que eles te ensinam na prática jurídica é o mesmo trabalho de 1980. Nossa. Não tem como ser a mesma coisa. Você não se faz uma peça hoje, você não faz uma petição inicial como você fazia em 1980, na época que era escrito à mão. E isso é o mesmo ensinamento. Tá precisando de autorização, hein? Entendeu? Faz muito tempo que eu saí da faculdade, mas até onde eu sei, eles ainda continuam fazendo. Ó, você vai colocar, você vai fazer um endereçamento para tal juízo, você vai colocar o nome da parte dos dados, o nome da ação, contra quem, aí você vai colocar os fatos, faz aquela escrita que às vezes ninguém sabe nem escrever porque você não tem costume de escrever. Você tem que saber contar a história ali.
E a faculdade não te prepara para contar a história. A teoria e a prática são coisas muito diferentes. Eu comecei aqui e vou só na frente. O que te levou a escolher a área de atuação? Dia a dia. Dia a dia. Parece que não, mas o mercado ele vai te empurrando para uma determinada direção. As pessoas acham, eu vou entrar, vou sair, vou trabalhar só com o que eu quero, só com isso. Primeiro, você não vai trabalhar só com o que você quer. No começo não tem como você trabalhar só com o que você quer. Principalmente eu, pela forma com que eu fui crescendo profissionalmente, conforme eu fui desenvolvendo a minha profissão, eu fui caminhando e apareceu uma situação aqui, outra ali, aí essa situação me trouxe outra coisa, essa outra foi me trazendo, e aí foi me colocando nesse nicho. Eu lembro que uma das suas reclamações pra mim foi: eu quero ser especializado em tal área, eu não quero trabalhar com as outras áreas, tipo previdenciário, isso. Você acha que realmente no começo, pra quem tá começando, isso é possível, já começar de cara em uma especialização só e fazer só aquilo? Hoje, tá? Eu não vou ficar falando dos meus erros do passado. Por que o estágio é importante? Porque você começa a ver tudo isso um pouco. Então, assim, durante todo o meu período, eu consegui ver situações de previdenciário, que é a aposentadoria. Eu vi reclamações trabalhistas, que são problemas de empregados e empregadores. Eu mexi com muito indenização de dano moral. Situações de direito tributário, criminal, que é uma das partes que eu adoro, mas a minha digníssima minha esposa odeia. Né? Se você já sabe o que você quer, o certo não é dizer não para isso. O certo é você ter parcerias para levar isso. Então, por exemplo, hoje eu não faço trabalhista. Sim. Mas eu tenho uma pessoa que faz trabalhista comigo. Ah, entendi. Ele é meu associado, e ele faz a parte trabalhista. A parte previdenciária, que é a aposentadoria, eu não faço. Eu costumo, quando me perguntam sobre isso, eu costumo dizer que eu não sei o que significa INSS. Por quê? Porque é uma coisa que eu não faço, e é uma área muito específica, que tem uma regulamentação própria. Então eu passo para uma pessoa de confiança. Eu falo, eu não faço, mas eu vou te passar o telefone de alguém que faz, você pode entrar em contato direto com ela. Entendeu? Então você tem que ter essa rede de contato para fazer isso. Porque é assim que você fideliza o seu cliente. Você cuida da situação dele, mas um determinado ponto específico que você pode criar um problema para ele, você passa para alguém de sua confiança. Certo. Então, se você quer trabalhar com uma determinada área específica, vá para essa área. Saiba dizer não para aquilo que você não quer. Mas tenha pessoas próximas a você para fazer. Mas isso você acha que dá para fazer desde o começo, desde o dia 1. Me formei ontem, hoje sou advogado. É um pouco mais difícil, porque se a pessoa vira e fala, eu quero ser especialista em direito da mineração. Nossa, existe isso. Existe um ramo específico de direito de mineração. Tipo assim, específico mesmo. O pessoal lá de Santos, por exemplo, ou no Nordeste do país, áreas portuárias, tem muito de trabalhar somente com o direito portuário. São situações muito específicas. Então, assim, não adianta eu querer trabalhar direito portuário aqui no Mato Grosso. Que não tem um porto. Que não tem porto. Tem o Porto Seco em Rondonópolis, mas deixa pra lá. Mas, até você ser reconhecido nessa área e só ter isso, você vai tomar muito tempo para você fazer o seu nome ali. Então, você não pode dizer não para todas as situações. Vai estudando aquela matéria que você quer, assim como eu fui estudando, por exemplo. Eu fui estudando a parte de direito tributário, mesmo fazendo pouco. Para quê? Para eu pegar o conhecimento dessa área e quando me aparecer, começou a aparecer uma execução fiscal aqui, eu já sabia como mexer. Entendi. Eu não esperava aparecer a situação para ir atrás.
Dica valiosa, hein, meninos? Olha aí. Eu fui aprendendo a situação para quando apareceu eu estava pronto para ela. Acho que é o jeito mais eficaz. Né? E fui pegando as outras coisas. Então as coisas mais simples, uma coisa que muita gente ignora são os juizados. O juizado é uma coisa que dá um fluxo rápido ali que vai pagando suas dívidas do escritório, vai pagando o seu movimento do dia a dia. E aí você não demanda muito tempo com isso. Tem muita gente, é a advocacia em massa, você tem muita gente aí que está com o nome negativado, que não tem dívida, que não reconhece a dívida, tem muita corte de energia indevido, tem muito atraso de voo, tudo isso são situações do cotidiano que geram um dano moral. Sim. E que você não pode dizer não para isso. E isso não vai te tomar tanto tempo assim no seu trabalho. Até para chegar a um ponto onde você fala, não, a situação que eu quero é tal, você mira nela, vai nela, faça o network atrás disso para conseguir esse lugar, para conseguir o seu lugar ao sol ali. Mas não abra mão de coisas simples que podem estar te mantendo. Sim. Porque você não vai ser o pica das galáxias, o melhor advogado, a melhor médica, o melhor contador do dia para noite. É isso que eu já falei para vocês, inclusive no Instagram, né? Ninguém, a primeira aula, a primeira palestra, o primeiro atendimento vai ser péssimo, mas de todo mundo porque todo mundo começa assim, né? Ninguém anda do dia pra noite, a gente começa engatinhando, depois a gente anda, depois a gente come. Eu tenho, assim, na minha primeira audiência sozinho como advogado, eu fui com o cu na mão. Não pode falar. Eu fui tremendo. A minha sorte é que o que me aliviou um pouco naquela audiência foi o próprio juiz. Porque o juiz era pai de um grande amigo meu. E ele me conhecia. Só que ao mesmo tempo que foi bom, foi ruim. É que ele te conhecia, né? Eu passava com as melhores notas. Até porque você... Não, agora eu vou fazer ele dar esse conselho pra vocês, porque ele me deu esse conselho. No começo da faculdade eu era pirada, né? Hoje eu sou mais tranquila. Sim. No começo da faculdade eu era pilhada com nota. Tipo assim, eu já tava passada, mas pra mim tinha que ser acima de 8, porque senão não era nota boa, não era nota boa, não era nota boa. A nota é o menos importante. Peguem esse conselho, gente. Nota em faculdade, até a própria faculdade em si é o menos importante. Porque quando você vai contratar um médico, quando você vai contratar um advogado, você não entra lá e olha no diploma dele, olha na parede para ver onde ele se formou. Você não pergunta para ele quais foram as notas dele na faculdade. Não. Você quer saber dos resultados dele. O resultado que você entrega. Você quer saber. Quando você vai contratar um médico, eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Você faz o quê? Você liga para alguém e pergunta: você conhece algum médico bom que seja dermatologista? Você conhece um dermatologista bom? Eu, no caso, hoje, o que eu faço? Eu vou nas redes sociais. Sim, mas... Eu vou no Instagram procurar pra saber, entendeu? Não deixa de ser uma forma de perguntar para os terceiros. É. Você olha lá, primeira coisa, você digita no Google. Aí você vê lá, apareceu 500 dermatologistas. Primeiro, você não vai ver onde ele se formou e nem as notas deles. Você vai ver as avaliações deles na rede social. Exatamente. Na própria internet, porque o Google avalia, existem pessoas que avaliam. Sim. Tem sites também, né? Então você vai em cima disso, você não tem que se preocupar com Isso demorou também para eu entender. Ninguém vai no currículo Lattes, né? Não. Eu nunca fui, pelo menos. Currículo Lattes hoje só serve para contratar professor. Isso é uma coisa minha, tá? Eu penso assim. Você pensa assim. Para contratar professor e não para contratar funcionários. Eu também. Nunca, gente, nunca que eu fui no currículo Lattes. A minha irmã, ela vai, tá? Então, se você quiser trabalhar pra minha irmã... Existem... espero que seu currículo Lattes esteja em dia. Mas eu mesmo nunca fui. Nunca fui. Outra coisa que ele me falou também, que a faculdade, a melhor coisa que eu deveria aproveitar, e eu tenho dificuldade de fazer isso, é pra fazer network, né? Que é uma coisa que você errou, que você falou pra mim. Sim. Na verdade, a minha faculdade, eu acabei
desperdiçando todo o network que eu tive. Por quê? Você mudou de cidade. Eu conheci muita gente, mas eu mudei de cidade. Né? Então, assim, todo aquele meu círculo social que eu tinha na época, eu simplesmente peguei, tá aqui, não quero mais, tchau. Vim para outro estado. Teve que construir tudo de novo. E reconstruir tudo de novo. Abandonei tudo e a partir daqui eu comecei a reconstruir todo o meu nível social. Agora, se você não tem pretensão de sair da cidade, aproveite esse período, porque quantos alunos tem na sua sala hoje? 62. 62 profissionais. Vão ser 62 profissionais. Sim. Destes 62 profissionais, vamos colocar que 20% vai embora do estado. Provavelmente, ou até mais. Vamos colocar que de 62, então 40 vão estar aqui na cidade. Os outros 22 foram embora. Foram para outras cidades, outros estados, mas 40 estão aqui na cidade. Agora, faça isso vezes 6. Você tem aí 4 vezes 6, 240. Não faço fazer. 6 vezes 4, 24, 240. Você tem no mínimo, se você conhecesse todas as pessoas da faculdade, isso vamos colocar 6 anos retos, tá? Sem somar o pessoal que saiu, entrou, você teria um currículo de no mínimo 240 profissionais médicos que você conhece. Então você teria 240 pessoas para indicar e fazer o seu círculo social. E a gente ignora isso. Ignora. Na verdade, o meu caso é que eu tenho dificuldade mesmo. É que assim, eu crio o meu mundinho ali e eu fico dentro do meu mundinho, gente. Mas não é por mal, né? Entendeu? É que eu sou muito... Agora vamos pegar aqui. Desses, se você pegar 200 profissionais que continuem no estado, você mantém um bom relacionamento, você não precisa ser amigo íntimo dessas pessoas. Mas nem bom, né? Você precisa conhecê-las e saber. Ter uma boa relação. A Thaís, ela foi fazer pediatria. O Marlon... Thaís do céu. Ai, Thaís. Que Deus não ouça, amiga, não, tá? O Marlon vai pra oncologia. Coitado, gente! Não, eu tô falando o que eu tô vendo na cabeça. Entendeu? Então você cria a sua rede. É a mesma coisa no direito. O fulano foi fazer só criminal, o outro foi cuidar do tributário, o outro foi pro cível, o outro foi pra família, o outro foi pra previdenciário, o outro foi pra náutico, o outro foi pra constitucional, o outro virou professor. Eu tenho grandes amigos que são excelentes professores. Inclusive um menino da minha turma, o apelido do pessoal chamava ele de mestre, o apelido dele era mestre. A gente tem um nele na sala também, mas eu não vou falar o nome. Por quê? Mas tem um mestre na nossa sala também. Foi engraçado. Porque... Toda sala tem, né? Mas foi engraçado, porque é o seguinte, o apelido mestre dele não veio porque ele ensinava as pessoas. O mestre é foda, o Wellington, até se acabar vendo, vamos mandar um abraço pra ele, que o cara é fenomenal, gosto muito dele. Sempre gostei demais dele. Ele fez estágio com a gente no Ministério Público Federal. E como nós éramos 8 pessoas no Ministério Público, 8 estagiários, desses 8 estagiários, 7 eram homens e 1 era mulher, falaram, é a Branca de Neve e os 7 anões. E cada um dos estagiários recebeu um apelido equivalente aos 7 anões. E ele era o mestre. Por quê? Porque ele era o melhor. Entendi. E isso acabou se perpetuando. A gente acabou levando isso para dentro da faculdade. Porque ele também era um que... Ele era um dos, mas o principal que levava o notebook e realmente prestava atenção e fazia resumos do que o professor falava. E ele disponibilizava pra gente esses resumos. Nossa, que fofo. Começou só com a gente, né? Aí ele falava, não espalhe. Só que sempre tinha aquele filho da puta que espalhava. Sempre. Para de falar palavrão no meu vlog, que ele vai ser cortado. Aí sempre tinha aquele sacana que acabava, vou mandar só pro meu amigo aqui. Esse amigo, não tenho compromisso com ninguém, mandava. Pulverizou, né? Sempre assim. Aí no 5º ano ele já fazia, já consciente que isso seria distribuído para todo mundo. E eu acredito que ainda tem quem usa esses documentos hoje. Porque foram documentos muito bem feitos. Porque não ficava só no que ele dava no que o professor dava na aula.
Ele pesquisava fora. Ele pesquisava fora, trazia a doutrina, então ele fazia um mini resumo, um mini livro daquela situação. Deus abençoe Wellington. Agora a pergunta que não quer calar. Lá, eu tava torcendo pra ter esquecido. Qual que era o seu apelido dos 7 anões? E eu nem sei quais são os nomes dos 7 anões. Mas enfim. Mestre, Dunga, teimoso, zangado. Nossa, já dentre esses já tem 2 que podem ser os Vinícius. Mestre, Dunga, dengoso, zangado. Atim, dengoso, Dunga, feliz, mestre, soneca e zangado. Tem 2 só que eu daria pra você. Eu daria ou teimoso, que é demais, ou zangado, que é normal da vida dele. Zangado. Gente! Zangado. Você era zangado. O pessoal até leva. Eu tenho no Facebook isso. Tá lá no Facebook publicado. Levaram até as miniaturas de gesso no estágio e deram pra gente. Gente, você era zangado. Era zangado. Desde sempre. Desde sempre. Desde que eu conheço, assim. Sempre foi esquentadinho. Uma pergunta. Você gosta muito de ler. Um livro, assim, que mais te marcou? O escritor, o filósofo, eu já sei, gente. Ele pode até falar, porque assim, nunca vi um homem tão apaixonado nesse filósofo. É filósofo ele, né? Mas o livro que você acha que mais te marcou, assim? São muitos, né? É difícil essa pergunta. É difícil, porque cada livro te traz uma situação. E depende muito também do que você tá vivendo no momento, né? Porque é o seguinte, se você me perguntar qual livro... Não, eu vou mudar a pergunta, porque nem eu conseguiria responder essa pergunta. Me cite aí uns 3 livros, assim, que você acha importante. Pode ser que daqui a uns anos não seja mais esse, tá? Então... Porque livro, assim, depende muito. Eu acho que você tem que saber dosar a sua leitura. Não pode ser só leitura técnica. Isso é verdade, muito importante. E você também não pode ler só porcaria. Durante muito tempo eu só li porcaria. Eu acho. Bom, eu não acho porcaria porque eu acho que toda leitura é válida. Não, nem toda leitura é válida. Você acha que não? Não. Pelo menos você vai aprender a escrever direito. Não vai. Não vai porque... Tem gosto, tá vendo? Não, é lógico isso. É lógico. É lógico. Agora você tá falando que não é lógico. Se você pega uma leitura, um livro ruim, que não sabe descrever, você não consegue nem se comunicar. Isso é uma coisa que a gente está tendo problema hoje. Porque, por exemplo... Eu já sei que você vai falar. Vamos pegar Crepúsculo. Não, você não vai... Não, você não vai criar caso no meu vídeo que eu vou ser cancelada pelos fãs de Crepúsculo. Não é você não. Pode... Não, vai sim. O fã de Crepúsculo nem cancela. Cancela. Esse negócio de cancelamento é dessa geração novinha aí. Exatamente, eles vão cancelar porque você falou mal de Crepúsculo. Não fala mal de Crepúsculo. Eu li Crepúsculo e você também leu. Eu li os 4. Não fala mal de Crepúsculo. Você pondera suas palavras pra falar de podcast. Eu vou cortar. Não tô falando de Crepúsculo. Eu entendo. Mas você pega um livro lá que ela fala assim, que a pessoa fala assim: ouvi pela primeira vez, fiquei sem chão. Não sabia o que estava sentindo. Me senti quente por dentro. Aí você pega um outro livro para descrever a mesma situação. Você pode pegar o Dom Casmurro. Eu sabia ele falando que... O Dom Casmurro, o Machado de Assis, quando ele vai... mas aí... Machado de Assis é Machado de Assis. Mas aí é que está. Porque ele vai descrever algo, ele vai descrever uma sensação, ele começa falando. Então, quando eu olhei não com essa palavra, mas mais ou menos nesse sentido. Então, quando eu olhei pela primeira vez, senti naquele momento os meus olhos dilatando. A minha respiração ficou mais intensa. Sentia que a pulsação, sentia que o bater do meu coração, ele automaticamente se elevou. E eu comecei a sentir, então,
um rubor no meu rosto, onde ficou evidente para quem estava ao meu lado que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser na pessoa com quem eu olhava, na pessoa a que eu olhava. Você vê que ele descreveu toda a sensação e você consegue trazer isso para dentro de você. Você consegue sentir o que o autor, o que o personagem que você está imbuído ali, o personagem que você está vivendo ali a história, sentiu. Sim. Diferente de você chegar e falar, ai, senti borboletas no estômago. O que significa sentir borboletas no estômago? Você sente borboletas no estômago se você está doente, você sente borboletas no estômago se você está passando numa montanha russa fazendo a primeira descida, você sente borboleta no estômago quando você quer vomitar, você sente borboleta no estômago quando você vê uma pessoa que você está afim. Você pode sentir ela para várias coisas, mas ela é uma definição de tudo e nada ao mesmo tempo. Sim. Então você lê um livro ruim, você se transforma numa pessoa ruim, porque você não tem vocabulário para descrever determinadas situações. Na verdade, ruim não. Eu colocaria rasa. Ruim. As coisas têm que ser chamadas pelo nome que elas são. Uma pessoa rasa, porque ela não consegue descrever uma coisa com a profundidade que aquilo merece, no caso. Acho que um dos melhores exemplos de Machado de Assis é que a primeira vez que eu li, eu não entendi Os Olhos de Ressaca de Capitu. Eu não entendi. Pra mim, ele estava trazendo como óleo de ressaca de bêbado mesmo. Sim. Aí depois que eu fui entender que era por causa do mar e tal, e tem toda aquela... Tem toda... aquela coisa por trás. Sabe qual que é o problema? Dá pra gente fazer uma comparação muito boa aqui com o que nos aconteceu. Tá? Quando nós nascemos, a nossa mãe não chega pra gente na primeira semana e dá feijoada. Não. Quando você vai ser introduzido à alimentação, a mãe começa durante 6 meses exclusivamente leite do peito. Depois disso, ela começa a introduzir alimentos sólidos, pastosos. Então começa uma papinha de maçã, um mamão batidinho, uma banana amassada. Você pode ter filho, né? Você já tá bom assim. Eu tive 2 sobrinhos, então por isso que eu sei. Então, não mas já pode por filho já. E você quer filho agora? Não. Então. Depois disso você começa a dar alimentos mais sólidos, um arroz sem tempero, alguma coisa. E você vai evoluindo a alimentação. Sim. Aí de repente a gente se vê lá, a gente passa aquela primeira fase de alfabetização correta, onde a gente está tendo o básico do básico da primeira à 4ª série. Aí chega na 5ª série e a gente começa a ter os primeiros contatos com literatura. Uhum. Na 5ª série a professora chega e joga Dom Casmurro pra você assistir, pra você ler. Ai, Quem que dá conta de ler aquilo na 5ª série? Ninguém, você vai odiar o trem. Sim. É a mesma coisa, uma pessoa que nunca tomou nenhuma bebida alcoólica, de repente chega para ele dar um uísque, você dá um vinho, ele não vai conseguir beber. Não, o melhor exemplo, dá um vinho seco. Gente, a pessoa você vem de anos ali tomando suco e refrigerante, suco de uva, suco de tangue, cheio de açúcar, e aí você pega e dá um vinho seco. Nossa, você vai odiar, porque você não está preparado para aquilo. É a mesma coisa a literatura. Você dá os clássicos da literatura brasileira, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cuba, Sargento de Milícias, Dom Quixote. Você não vai conseguir ler isso. Na 5ª série de jeito. Você não vai conseguir ler Os isso. Os hormônios estão lá em cima, eu não quero nem saber do Dom Casmurro. Não, roga pra você ler, você não vai conseguir ler. Não, eu inclusive não consegui. Entendeu? Eu lia só o resumo. Eu li o resumo pra fazer uma prova. 5ª, 6ª série eu também Eu tô sendo sincera, eu não li o livro. 5ª, 6ª série eu também só lia resumo. Eu fui ler mesmo esses livros, assim, no cursinho, assim, que daí eu peguei gosto, porque os professores realmente, eles incitavam uma curiosidade em você, entendeu? Nem cursinho. Pra cursinho eu só lia resumão já na internet. Eu fui entender sobre essas leituras depois de formado. Mas você lia uns livros bons, que você tem bastante lá, tipo assim, Sim. É Senhor dos Anéis, não é um livro raso, né? Não.
Senhor dos Anéis é um dos livros que eu mais gosto, que eu indico. Outro livro que eu gosto muito é Crônicas de Nárnia. Não são leituras superficiais, mas também não são leituras muito pesadas. Dan Brown é uma leitura leve. Eu gosto de Dan Brown. É uma leitura leve, é uma leitura de passatempo. Eu gosto, justamente porque o que eu acho interessante do Dan Brown? A forma dele escrever é uma escrita muito leve, é uma escrita superficial. Poderia ser enquadrada ali entre ruim e um pouco menos ruim. Tá? Só que o que é legal dele é que a narrativa vai te prendendo. E é rico também, porque você rico em informações. Eu aprendi muitas coisas, tipo de obra de arte, de monumentos, que eu nem sabia que existia lendo Dan Brown. Com o Dan Brown eu aprendi a gostar de simbologia. Foi onde eu comecei a estudar simbologia, eu fui atrás de aprender o que era a simbologia da Igreja Católica, o porquê das roupas, o porquê da indumentária, o porquê dos paramentos. Isso me levou a conhecer outras coisas e procurar saber por que esse símbolo é tal símbolo, por que a importância de reconhecer os símbolos. As logomarcas hoje nada mais são do que símbolos atuais. Você bate o olho na setinha da Amazon, você já sabe que é a Amazon. E ali tem uma simbologia daquilo ali e eu comecei a estudar isso por conta do Dan Brown. Né? Mas é uma leitura de passatempo. É uma coisa tipo agora, um livro que eu recomendaria que as pessoas lessem mesmo é As 12 Regras do Jordan Peterson. É um livro bom. Não terminei de ler ainda. É um livro muito bom porque a partir do momento que você entende que ter regras, ter uma disciplina é ter liberdade, e ali a gente coloca as 12 regras primordiais para você ver bem consigo mesmo e com a sociedade, você para de reclamar de muita coisa. Você para de reclamar de muita coisa. Entendeu? Então, assim, leia, absorva o que lhe é bom e o que você não concorda, ignore. É isso pra tudo, gente, na vida. Eu acho válido. Você pega o que faz sentido pra você, o que você acha que é aproveitável, o resto joga fora, mas não deixa de pegar, né? Sempre bom. Então, 12 regras para a vida. Até pra você poder confrontar, por exemplo, hoje está muito na moda falar direita e esquerda, capitalismo e socialismo. Mas como que você pode se dizer fã do capitalismo se você não sabe o que é o socialismo? Exatamente. Tem que saber defender o que você acredita. Como que você pode falar que Nietzsche não é um bom autor, não é um bom filósofo, se você nunca leu nada dele? Nesse caso, eu nem entrei nessa discussão porque eu nem sei. Então, assim, aquilo que você não sabe também, tudo bem não ter opinião sobre. Uma pessoa que eu realmente achava que era um boçal, e quando eu comecei a ler além dos twitters, dos tweets dele, eu falei, existe alguma coisa a ser aprendida com ele. Foi o Olavo de Carvalho. Também não sei, nunca li nada. Então. O Olavo de Carvalho foi a primeira pessoa que me mostrou que eu consegui entender o porquê do comportamento dos adolescentes para com a família. Aquele comportamento rebelde. Você já me falou disso. Foi o primeiro autor que conseguiu me mostrar. Apesar de você ouvir isso várias vezes dentro de igreja, dentro de escola, por que os adolescentes fazem isso, nunca fez muito sentido a rebeldia do adolescente para com os pais e na rua ser um pau mandado. Seu bonzinho. Seu bonzinho. Eu faço tudo pelos meus amigos, mas meu pai eu xingo eles em casa, brigo com eles. E o Olavo explica isso num texto, eu não me recordo o nome do texto, mas é um texto fenomenal. Procure então. Se você não for adolescente, né? Porque se você for... Procure também, vai ver além da sua bolha. Mas é que adolescente Mas quanto antes ele aprender isso, antes vai ser melhor. Mas eu acho, o adolescente não vai aprender. Gente, tem uma coisa que vocês vão aprender quando vocês deixarem de ser adolescente. Ainda bem que a adolescência acaba. Porque é um porre, gente. A gente, quando é adolescente... O adolescente tem que deixar de existir. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu falei, gente, que absurdo. Aí,
tem que ter um adolescente, você tem que viver essa fase. Tem que viver, é importante. Só que o adolescente ele tem que deixar de existir porque não é admissível você ter 30 anos na costa, 35 anos na costa e ficar com mania de adolescente. Você sabe que tem um monte, né? Tem você cara de 40 anos, mina de 40 anos. Tem. Tipo, com atitudes super adolescente ainda, não sei adolescente. Tem. Porque ainda acha que o mundo lhe deve alguma coisa. Mas não vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse assunto. Vamos lá. 12 Regras para a Vida. É um livro. Você tá me devendo 2 livros e falar o seu autor, o seu filósofo preferido lá que ele me largaria por causa desse fogo. Não exagera. 12 Regras para a Vida. Eu vou falar um livro de cada situação. 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. As Crônicas de Nárnia. Sério? Apesar de ser um livro infanto-juvenil, é um livro que te coloca para pensar em situações. Ótimo. Não li nunca. Porque você tem... Não dá spoiler. Não vou dar spoiler, mas é o livro, tá? Não é os filmes. Tem muita diferença? Tem muita diferença e muita coisa que você não entende. Eu acho que todo mundo, 90% das pessoas assistiram o primeiro filme das Crônicas de Nárnia. E você lembra que numa das primeiras cenas é a Lucy. Quando a Lucy entra em Nárnia a primeira vez, ela vê uma floresta e no meio da floresta tem um poste. Por que que esse poste está ali? O que ele está fazendo? O livro explica. Ah, isso aí, gente, olha. O livro explica aquele poste. O livro explica o guarda-roupa. Como surgiu o guarda-roupa que leva a Lúcia a Nárnia. Então tem muita diferença. Sim. E assim, apesar de ser um livro infanto-juvenil, ele te mostra como agir em determinadas circunstâncias. Principalmente quando Aslan está conversando com os personagens. Adoro o Aslan. E quando você aprender a reconhecer o Aslan nesse mundo... Já sei, você já aprendi, mas não vou dar spoiler. Você vai entender tudo. Você vai entender todo o mundo de Nárnia e vai entender o comparativo de Nárnia com o mundo nosso. Tá? Porque o C.S. Lewis, ele também era filósofo. Gente. E C.S. Lewis era amigo de J.R.R. Tolkien, que é o escritor de Senhor dos Anéis. Então é tudo do Clube da Bolinha ali, dos livros. Agora, o terceiro livro que eu indicaria é até engraçado, que esses dias atrás eu ouvi uma pessoa falando assim, eu não vou falar um em específico, mas eu gosto muito do Clube do Ludovico, que é o estoicismo, que são vários, é uma escola de filosofia, que ela basicamente te ensina a viva o presente, controle aquilo que está sobre o seu poder e ignore aquilo que você não pode mudar. Nossa, isso é difícil, gente. Eu, principalmente, que sou uma pessoa extremamente controladora. Nós, às vezes, passamos anos tentando mudar os nossos pais, tentando mudar os nossos avós, tentando mudar os nossos amigos, sem se dar conta que isso não está sob o nosso poder. Então, outro não está sob o nosso controle. Pessoas ficam se degladiando por política, quando na verdade isso não está sob o seu poder. O seu poder é ir e votar. Se você não concorda com o que está acontecendo lá, faz o seguinte: se eleja, se coloque elegível, seja eleito, vire o presidente, prefeito, vereador e faça o que está dentro do seu poder. Então você aí está fazendo alguma coisa. Ficar discutindo por causa de político? Isso não está sob o seu poder, isso é só abstração. E apesar de algumas pessoas falar estoicismo é meu peru, eu acho que eles ensinam muita coisa assim. Pegue o que é bom e ignore o que é ruim. Por quê? Porque o estoicismo também algumas pessoas desvirtuaram ele. Por tudo, né? Você vê aí pessoas que são extremamente viciadas no estoicismo e esquecem de viver. Por quê? Eu não tenho como controlar determinadas situações.
Mas eu também tenho que saber que aquilo pode me afetar e eu tenho que me preparar para aquilo. Sim. Né? Então, saber como pode me afetar. Né? Saber como pode me afetar. Eu não consigo regulamentar a economia do país. Uhum. Eu não consigo cuidar disso. Mas eu tenho que me preparar para a economia estar ruim. Sim. Alguns históricos eles falam, não se importe com a economia. Os atuais, né? Não se importe com a economia, porque você não pode fazer nada sobre isso. Peraí, como eu não posso fazer nada? Pode controlar o seu? Eu posso controlar o meu. Eu posso controlar a minha família. Sim. Então eu tenho que saber para fazer isso. Certo. Uhum. Então eu diria isso, procuraria um panorama geral sobre o estoicismo. O Clube Ludovico tem um livro muito bom que pega os 3 principais nomes. Os de Sêneca, os ensinamentos de Epiteto e os ensinamentos de Marco Aurélio. Uhum. E uma coisa que é interessante, Sêneca era um dos homens mais ricos da época dele. Sério? Marco Aurélio era imperador. Marco Aurélio, o imperador. Sim, Marco Aurélio. E Epiteto era um escravo. Eita! E os 3 são os grandes nomes do estoicismo, são os mais famosos hoje. Uhum. Cada um deles tem uma forma diferente de escrever. Alguns são ensinamentos somente, porque você consegue estudar sobre eles, mas busca os originais, você consegue achar. Você consegue achar as transcrições e pega o que é bom, o que não for, você ignora. O que você achar que não faz sentido pra você, ou de vez em quando revisa só pra ver se você não mudou, porque a gente vai mudando. Né? A gente vai mudando. Então é isso, gente. 12 regras para a vida, as Crônicas de Nárnia e alguns autores do estoicismo. Terminamos então. Onde que a gente acha? Nas redes sociais, né? Ele é pouco ativo, gente. Não por falta de eu pegar no pé dele. Porque eu pego muito no pé desse homem pra ele postar, pra ele se aparecer mais. Mas enfim, você vai, né? Vou. Tá bom. Instagram, Vinícius Mano.el, algum abençoado está com o nome completo, mas não usa. Não consigo pedi-lo. Facebook, Vinícius Manuel. E tem o Instagram do escritório também. Manuel e Arruda Advocacia. Segue os meninos lá. Segue eles têm um conteúdo bem legal, os meninos. Estamos sempre disponíveis para conversar, para auxiliar no que for possível. E tem seu canal no YouTube, né? Que ainda está nativo, mas dando spoiler. Dando spoiler, se vai começar, o canal logo vem. Logo vem. É Vinícius Manuel também. Vinícius Manuel. Então é isso, gente. Não deixa de dar seu like, se inscrever no canal, deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixa perguntas pro senhor meu marido. Ou então, se for cancelar, cancela só ele, tá? Não cancela eu. E é isso, beijos e até o próximo vídeo no canal. Até mais.